Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Está abençoado, irmãos, ofertas. Pode levar, em nome de Jesus. Capítulo 3. Normalmente, quando se fala de conferência de louvor e adoração, a gente cria uma expectativa, às vezes, naquilo que a gente vai aprender, no como fazer. Eu quero ver como que eles tocam, como que eles fazem, como que eles arranjam, como que eles produzem, como que eles dançam, como que faz isso, como que faz aquilo. E é muito legal você saber como se faz. Eu sempre fui muito curioso, eu sou músico autodidata. Eu lembro que quando eu estava começando com essa questão de teclado, eu não podia ver um tecladista tocando bem, que eu parava e perguntava, cara, como você fez isso? Eu enchia a paciência do Pedrinho Braconô, por exemplo, do Rebanhão. Eu ia, meu pai me levava para os eventos e eu via ele tocando as coisas e acabava o evento, eu corria para o palco e falava, faz aquilo que você fez na música tal. E eu era chato, porque eu queria saber como que se fazia. E quem é da época da LP aqui, LP, fita cassete, de voltar, e às vezes a danada do cabeçote da fita cassete alterava o tom da música. Mas a gente ficava com um Walkman. Quem lembra de Walkman? Você botava o fone, e um fone fora, o outro tentando tirar a música, aprender, porque você queria aprender como fazer aquilo. Como dar aquele acorde, como tirar aquilo, como dividir a voz daquela maneira, como executar, igual a gente vê o cara executar na televisão, a gente quer saber o como, e isso é muito legal. Nós precisamos ser perseverantes, porque somente através da perseverança você transforma defeitos em virtudes. Eu vou repetir. Somente através da perseverança você transforma defeitos em virtudes. Você começa aprendendo uma escala, troca dedo gordo, esbarra, mas conforme você vai perseverando naquilo, você vai se tornando mais ou menos naquilo que era péssimo. Daqui a pouco do mais ou menos você vai para bom e você vai insistindo. Você acha, o que nós vimos aqui hoje, pessoas que insistiram e ainda insistem em aprimorar o seu talento. Então, se você é mais ou menos, não desista, insista. Suporte as caras feias. Não tenha vergonha de arriscar. Amém? Persevera. Insiste. Perseverança significa insistir no que eu creio. Eu creio que eu posso chegar mais longe. Eu creio que eu posso ser melhor amanhã do que hoje. Eu creio, então eu vou insistir nisso, eu vou perseverar nisso. Mas o que eu quero, uma das coisas que eu quero falar nessa noite é que nós não podemos viver apenas do como. Muitas pessoas descobriram o como e perderam o porquê. Eu vou repetir. Muitas pessoas acharam o como. Aprendi a fazer bem. Aprendi a apertar os botões certos. Aprendi a emocionar uma plateia. Aprendi o groove que eu queria. Aprendi, mas no meio da caminhada ele perdeu o porquê. Por que eu faço isso? Por que eu toco? Por que eu ensaio? Por que eu vou para a igreja? Por que eu faço o que eu faço? Queridos, mais importante do que o como é o porquê, é o propósito, é a razão, é o sentido. Eu estava com uma outra palavra, mas quando o pastor Salles pegou a palavra, e a primeira palavra que ele falou, a primeira frase, que foi na questão de uma geração que não ouve mais, Deus falou, você vai lá para 1 Samuel capítulo 3. Mas antes de sair de casa, esse texto já tinha vindo ao meu coração, e eu falei, eu vou esperar uma confirmação de Deus. Aí o Marquinhos vai, abre a boca e fala, precisamos de uma geração que aprenda a escutar. E o texto que eu vou ler fala de um tempo onde a profecia estava escassa. Um tempo onde os profetas não ouviam mais a Deus, mas era um tempo onde o templo estava bombando. O culto, os cultos, as reuniões estavam bombando. A igreja estava cheia. A agenda bombando. Só que não tinha mais quem se importasse com aquilo que Deus se importava.
Não tinha mais gente que estava disposta a captar o coração de Deus para aquela geração, ou com aquilo. Não adianta eu fazer para Ele sem eu entender o que Ele quer. Amém? Você está entendendo? Eu quero que você absorva essa palavra nessa noite, porque não é o como simplesmente, mas é o porquê. É da maneira dele, é do jeito dele. Primeiro, é para ele. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, você abriu a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, verso 3, diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, mas nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo ouve. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite e pedimos que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado pelo dom que o Senhor deu para cada um aqui, Senhor. Cada um que está aqui nessa sala tem um dom que foi dado pelo Senhor, porque a Bíblia fala que tudo que nós temos vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação, tudo vem do Senhor e tudo é para ser usado para a tua glória. Então eu sou grato ao Senhor por essa noite, por esse presente que essa noite está sendo, e peço que o teu Espírito Santo nos dê revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Antes que o pior aconteça, Deus sempre tem um plano. Deus é completamente responsável no que diz respeito a proteger a sua glória, a sua presença. Então, nesse tempo onde havia um povo religioso, havia um sacerdote, porém um sacerdote irresponsável, um sacerdote que se acostumou a não buscar a Deus porque foi dominado pelo ativismo religioso, e isso é algo que nós temos que tomar cuidado. A sua agenda, ela nunca pode ser o seu Senhor. Às vezes a gente viajamos muito. Uma vez eu encontrei um cara que ele dizendo: tem 40 dias que eu não vejo a minha família porque estou fazendo a obra. Isso não é obra. Olha só, deixa eu falar uma coisa, isso pode ser a obra, mas não é a vontade, porque há diferença entre fazer a obra e fazer a vontade. Quando você faz a obra, o diabo te conhece, mas quando você faz a vontade, Deus te conhece. Deus não se importa com a obra, Ele se importa em que você faça a vontade de Deus. Por exemplo, o ministério que vem para dividir família não é ministério. Porque Deus não vai investir contra aquilo que Ele criou. E Ele criou a família em primeiro lugar. Então o ministério que vem para o pai não estar com os filhos, que vem para dividir casamentos, que vem para dividir famílias, isso não é de Deus, porque Deus não vai juntar aquilo que Ele sonhou que ficasse unido. Deus não vai separar o que Ele sonhou que ficasse unido. Então tem muita gente que às vezes ele se empolga, ou ele fala cheio de orgulho da agenda cheia que ele tem. Mas deixa eu falar uma coisa, pausa também é música. Amém? E nós precisamos saber o tempo, respeitar as pausas. Senão a gente acelera pé embaixo
E nós não vemos que certas coisas foram sendo desgastadas em nós. E nós nos acostumamos a viver deficientes. Antes que a lâmpada se apagasse, sempre tem uma esperança. Sempre tem um pouquinho. E Deus vai pegar esse pouquinho que ficou e Ele vai multiplicar. E Ele está despertando uma geração que não está simplesmente querendo impressionar uma plateia, mas que está querendo ouvir o que o céu está dizendo, que está querendo buscar o que Deus quer dizer para esse tempo. Sabe, esse é o tempo onde Deus quer levantar Samuéis. Meu Deus. Agora, algo interessante que o que marcou o ministério de Samuel, o que marcou a vida de Samuel, não foi o ministério que ele exercia, mas sim o encontro pessoal que ele teve com Deus. Você precisa buscar ter um relacionamento com Deus, um encontro pessoal com Deus, antes de querer ter um ministério. Primeiro eu conheço a Deus, primeiro eu me envolvo com Ele, primeiro eu busco a sua presença, depois eu vou conseguir entender o que Ele quer de mim. Amém, queridos? Sabe, o que mantinha a lâmpada acesa era o azeite. E lá em Êxodo 27, depois Levítico 24, vai dizer que essa lâmpada, ela tinha que ser mantida acesa dioturnamente, 24 horas, ela não podia se apagar, ela tinha que ser mantida acesa. Isso é, o azeite tinha que ser trocado, o azeite tinha que ser renovado todos os dias. Eli se acostumou a viver com o azeite, mesmo que a lâmpada já não brilhasse mais como antes, mesmo que o ambiente já não tivesse mais o mesmo brilho, mas se tinha um pouquinho, ninguém ia ver como estava o compartimento, o reservatório de azeite, porque se acostumaram a viver na reserva. Não se acostume com a falta daquilo que você teve um dia. Não se acostume com a falta daquilo que você teve um dia. Aí você perdeu e depois você... Nós não somos como Moisés, que tapava o rosto, para que o povo não visse o fim daquilo que se desvanecia. Moisés não tapava o rosto porque o povo não podia ver ele. Moisés tapava o rosto porque a glória já não brilhava mais. Nós não somos a geração que cobre o rosto porque não tem mais glória. Mas nós temos que ser a geração que tira o véu para que todos vejam a glória. Aplauda, Senhor. Meu Deus. Sabe, o que faz o ministério relevante não é a sua agenda. O que faz o ministério relevante é o encontro pessoal com Deus, é a unção fresca. Como o Marquinhos diz, é ter quarto. O culto começa em casa, gente. O culto não começa num dia que você está na escala, ou 5 minutos antes, que você vem e faz aquela oração, Senhor abençoa, nosso Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Mas o culto a gente traz pronto. Culto a gente traz pronto, o culto já vem pronto, vem de casa. E aqui quando junta na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, aí é uma explosão de louvor, aí é uma explosão de unção. Porque se eu estou quente, enquanto o outro está fervendo, vem quente que eu estou fervendo, é literalmente isso. É chegar e juntar o teu fogo com o fogo de quem está do teu lado, e daqui a pouco começa a inflamar o lugar, e Deus é atraído por... Quando o lugar está incendiado, a gente mexe com Deus. Deus vem, Deus desce, milagres acontecem, curas acontecem. Ei, nós não podemos acostumar a viver uma vida sem milagres, sem sobrenatural. Se tornou normal não ter milagres. O anormal se tornou normal. Aí quando acontece algo de alguém ser curado num culto, não, isso tem que ser o normal. E outra coisa, nós não podemos, e eu tenho falado isso, tem gente que acha que só é útil para Deus. Quem é da IPAN sabe que eu falo sempre isso, porque nós cremos nisso, na questão de influenciar a sociedade.
Você não só é útil para Deus se você está dentro de uma estrutura eclesiástica. Tem gente que nunca vai subir num palco. Tem gente que nunca vai pegar um microfone. Mas ele vai estar na universidade. Ele vai estar nos estúdios. Ele vai estar no cinema. Ele vai estar dirigindo. Ele vai estar no shopping. Ele vai estar... Você está entendendo? Que tudo que Deus te deu é para ser usado para a glória dele. Mas você precisa ter azeite. Motor sem óleo bate. Motor sem óleo bate. Motor com óleo velho bate. Ninguém frita o peixe de hoje com óleo de ontem. Deus não quer usar pessoas com óleo passado, com unção passada. Deus, não está em falta de azeite no céu, mas falta reservatório na terra. Deus quer derramar, mas quando ele chega não tem espaço, aí ele retém. Ele está à procura de vasos vazios, onde ele possa derramar da sua glória, derramar da sua unção, derramar do novo de Deus para esse tempo de agora, sabe? Ei, deixa eu te falar uma coisa, esteja aberto àquilo que Deus quer fazer hoje. Você não pode querer trazer o tempo de Moisés para o tempo de Josué. Porque às vezes nós queremos usar na comparação, porque no meu avô era assim, no tempo da minha avó era assim, no tempo do meu tio era assim, era aquele tempo, era unção para aquele tempo. Deus quer fazer hoje, a essência não muda, mas a maneira muda. Amém? Recebe aí, crente, essa palavra. Sabe, o azeite tinha que ser novo. O azeite, você sabe que representa uma vida com o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E você não pode se permitir viver longe dele, sem relacionamento com ele, sem intimidade com ele, porque o que te sustenta é um relacionamento com ele. O que vai fazer você ser relevante é uma vida de relacionamento com ele. Sabe, o azeite tinha que ser novo. E eu volto a falar, a unção de ontem, ela não serve para hoje. Deus quer fazer algo novo hoje. Deus tem uma unção nova para hoje. Deus tem milagres para hoje. Deus tem restauração para hoje. Deus quer te usar hoje. Não fique preso a sistemas do passado. Se libere para viver o que Deus quer fazer hoje. Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Eles não estavam repondo os azeites, mas a máquina religiosa funcionava. Só que ao mesmo tempo que eles estavam envolvidos com a igreja, eles estavam envolvidos com todo tipo de pecado. Interessante que algo me chama a atenção foi com a mãe de Samuel, Ana. Porque você sabe a história de Ana, né? Quantos sabem a história de Ana? Ela não podia ter filhos, né? E ela clamava ao Senhor para que Deus lhe desse um filho. Deus respondeu a oração dela, dando Samuel para ela. E ela disse, se o Senhor me deres um filho, eu vou o quê? Devolver. Eu vou trazer, e depois que o menino desmamar, eu vou trazer ele para o templo. E ele vai servir ao Senhor. Ela cumpre a sua promessa, mesmo no período mais complicado do templo. Era um tempo onde o templo estava corrompido, onde o sacerdote estava corrompido, onde os filhos do sacerdote não tinham limites. E ela podia chegar e falar, eu deixar meu filho aqui? É ruim, hein? Não. Meu voto é com Deus, do meu filho cuida Deus, e não é o erro do homem que vai me impedir de cumprir os meus votos. Porque na verdade, Samuel já fazia parte do projeto de Deus para aquele tempo. Antes que o azeite se esgote, eu vou levantar alguém. Ei, antes que se acabe tudo, eu estou levantando vasos novos, gente inexperiente, gente nova, gente que não tem, oh meu Deus do céu, Deus não tem problema nenhum em começar do zero. Deus não tem problema nenhum em começar com gerações virgens. Virgem no sentido de experiência. Eu não tenho experiência. Deus não está à procura de experientes. Deus está à procura de
quebrantados. Deus está procurando de pessoas que escutem a sua voz. Veja bem, aqui você vê duas gerações, uma que já escutou a voz um dia, mas que tinha parado. Um que estava ouvindo, mas não sabia o que era. Aí, o que não ouvia mais falou, eu tenho para mim que deve ter tido uma conversa. Ô Samuel, você está ouvindo algo que eu já ouvi um dia. Samuel, você está ouvindo algo, a voz de alguém que eu já fui amigo dele. Você está ouvindo a voz, sabe? E começou a falar, olha, quando ele falar de novo, faz assim, porque eu não escuto mais. Uau! E aí, Samuel ouve então a voz de Deus e responde a ela. E interessante é que o que Samuel ouviu não foi um sermão. Vai lá e diz para eles que eles vão ser mais que vencedores, que a porta da prosperidade está aberta, e pega a sua bênção, a sua vitória e sai correndo. Samuel chega, vai lá, ouve de Deus, fala para Eli, que eu estou cancelando, tirando dele o sacerdócio, porque ele honrou mais os seus filhos do que a mim, porque o templo virou uma bagunça, porque vamos falar aqui do jeito carioquês, ele zoou a minha casa completamente. Então você fala para ele que eu estou cancelando. Veja bem, a promessa era para ser eterno. Só que existem promessas na nossa vida que elas são condicionais ao nosso comportamento. Tem gente que só descansa na promessa. Você precisa olhar para a sua vida, para saber se a vida que você está vivendo condiz com a promessa que Deus te fez. Porque o que envolve a presença dEle, o nome dEle, Ele é muito responsável. Fala para Eli que eu estou revogando, que eu estou cancelando, e eu vou levantar alguém segundo o meu coração. Eu vou levantar alguém, um sacerdócio fiel. E depois lá a Bíblia vai falar sobre Zadok, que é esse sacerdócio que Deus levantou, que permaneceu fiel. E aí cumpriu essa palavra. Depois Israel perde a arca numa batalha. Logo após isso aqui, você pode continuar lendo o capítulo 4. Tem uma guerra contra os filisteus. Israel vai a primeira vez, toma uma rasteira. Aí eles voltam e falam, nós perdemos porque nós não levamos a arca. Veja bem, o povo todo errado. Primeiro, nem sempre ter aquilo que representa Deus significa que Deus está presente. Tem gente que tem a Bíblia, não, eu tenho a Bíblia como um amuleto, mas não lê, vale de nada para você. Ou lê e não pratica, é mais um livro. Aí tem gente que tem amuletos gospel, elementos gospel, que ele acha que olhando para aquilo, Deus vai se manifestar, só que Deus não está preso a um objeto. Eli autoriza eles levarem a arca para a guerra. Eles levam, e a coça foi pior ainda. Primeiro que quando a arca chega no acampamento do exército de Israel, há uma festa tão grande que o inimigo escuta o barulho deles gritando, o júbilo deles, a celebração deles. E até o inimigo chega a pensar, caramba, chegou lá a arca do Deus deles, vai ficar ruim para a gente. Aí um líder filisteu chega e fala, deixem de ser frouxos e lutem como homens. Barulho não mata inimigo. Festa não mata inimigo. Só ter grito, nem sempre onde tem grito significa que Deus está presente. Nem sempre onde tem barulho significa que Deus está agindo. Mas é impossível Deus estar e não ter barulho. Mas nem sempre onde tem significa que Ele está. O povo, eles festejaram aquilo que representava a Deus, só que Deus não estava. E aí eles tomaram a coça pior ainda por cima perderam a arca. Quando a notícia chega, e Hófni e Finéias morreram, os filhos de Eli. A notícia chega para Eli, dizendo que os filhos morreram. E quando ele ouve que a arca foi roubada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E aí está nascendo o neto dele, a nora dele dá o nome, Icabode. Que significa? Foi-se a glória de Israel. A geração de Eli é a geração que perde a glória.
Mas a geração de Samuel é aquela que diz, fala que o teu servo ouve. É a geração que valoriza a presença. É a geração que diz, eu não vou aceitar ficar sem a sua presença. É a geração que valoriza a presença. É a geração que está interessada em ouvir o que o Pai está dizendo. Amém, queridos? Você precisa entender que não adianta, ministério não pode ser estabelecido sem a presença. Sem unção. O que é unção? Unção é a marca de Deus na nossa vida. Unção é o que entra em cena quando o teu talento falha, quando a tua técnica falha. A unção entra em cena, desquebrando o jugo, despedaçando, sabe? Ela potencializa o teu dom. Quem saca de música sabe, a unção é como você estivesse gravando uma voz flat, sem nenhum pré. De repente você pluga ele num Manley Vox Box. E aí você liga e aumenta o volume. Aquilo que era isso aqui passa a ficar desse tamanho. A voz é a mesma, a diferença é por onde está passando. Não é, Marquinhos? Você pode tocar a mesma música num teclado Palmer. Quem lembra do Palmer? Giannini. Numa pianola. E quando você toca a mesma música num motif, vai soar diferente, porque é diferente. A unção faz isso, ela pega aquilo teu que é mínimo, que é pequeno, e ela potencializa. Porque porque é uma parceria, Deus falando, eu entrei contigo nessa. A unção é Deus dizendo isso. Eu não vou conseguir definir para você tudo o que é unção. Agora, a gente pode entender o que é não ter unção. Tem muita gente que quer, por exemplo, que você vê que às vezes está se esforçando para mudar o ambiente na força do braço dele. Ele não vai conseguir mudar o ambiente. Agora, aquele que tem intimidade com a Shekinah, quando ele chega, ele dá um acorde e o céu abre. Porque trouxe de casa. Porque o reservatório está cheio. Não se acostume a viver sem a glória. Não se acostume a ficar dependente do seu dom. Você precisa ir atrás do doador do dom. Porque aquele que doou não falha. Aquele que doou te sustenta. Aquele que doou o dom para você, ele te dá suporte. Ele vai prover para você. Não se corrompa com os ambientes que você tem frequentado. Não se corrompa com o sistema que é sujo. Mantenha o teu coração íntegro e puro diante do Senhor. Porque quando Deus acha alguém assim, é o maior interesse dele em revelar essa pessoa para a sua geração. Fique em pé no seu lugar.